Cara, vamos lá. O Tantra é uma filosofia gigantesca, mas quando a gente fala Tantra, a gente lembra só da parte da sexualidade, né? Que é o que chama mais atenção, né? Que é o que fica mais famoso e tal. Tem isso também. Mas o Tantra é uma filosofia que veio um pouquinho mais tarde nessa... Apesar de ser antigo, né? Porque a gente está falando de uma referência diferente quando a gente fala dos Vedas, é muito antigo. Veio um pouquinho depois e ela volta a uma... Ela busca um posicionamento pré-védico, na verdade, antes dos Vedas, mais tribal, sabe? Mais espontâneo, mais sem rituais, sem regras, entende? Busca isso. Por isso que tem essa coisa da espontaneidade, né? É muito focado no corpo, muito focado no feminino, sabe? A filosofia em geral. E é uma filosofia radicalmente não dualista. O que é isso? Essas filosofias védicas, a gente pode dividir elas em duas, as dualistas e as não dualistas. O que é a dualista? Existe o ser humano e existe uma outra coisa, Deus, por exemplo. As não dualistas, que é o caso do Tantra, não existe o ser humano e Deus, existe só Deus. Existe só o sagrado. Então o ser humano é Deus. A pedra é Deus. Tudo é sagrado, tudo é divino. Não é Deus, né? Porque a gente fala Deus e pensa numa entidade. Tudo é divino, tudo é sagrado, entende? Ela é radicalmente não dualista. Entendi. Então, assim, existe uma atitude, por causa disso, de aceitação total das coisas. Aceitação total da vida. Se puder resumir o Tantra, é isso, aceitação total. Isso te traz uma paz ou traz uma angústia? O que você acha? Cara... Porque às vezes você fica assim, pô, mas eu não queria aceitar isso. Aí, não, mas eu tenho que aceitar porque... Cara, é assim, eu entendo o que você está dizendo. Mas não vem desse lugar de preciso aceitar, né? É mais um lugar de tá tudo certo. Tá tudo no lugar onde tem que estar, sabe? Tudo que está acontecendo é o que precisava acontecer, era o que foi criado para acontecer. O que eu criei, digamos, o que o mundo criou, né? Uma não negação, então, da realidade. Não, pelo contrário. Uma aceitação da realidade, entendeu? Aí, assim, você começa a pensar em algumas coisas, né? Assim, e uma das minhas principais perguntas quando eu ouvia essas coisas era, se eu sou divino, por que eu não me sinto divino? Se eu sou Deus, por que eu não me sinto? Por que eu tenho angústia? Por que eu sofro? Por que eu sinto dor? Etc. Por quê? Porque aí a gente entra no principal conceito da filosofia védica e no principal conceito do yoga. Uma coisa chamada avidya. Vidya significa conhecimento. A é um prefixo que nega. Então, avidya significa não conhecimento ou ignorância. Então, eu não me sinto divino, não me sinto sagrado, não me sinto em paz, porque eu ignoro eu não sei da minha natureza divina. Então, eu estou vivendo uma ilusão. Eles falam, o nome certo é esse, eu estou vivendo uma ilusão. Eu vivo no Matrix, entendeu? Então, assim, eu estou desconectado com a minha parte divina e vivo no Matrix, vivo numa coisa que eu acho que eu sou uma outra coisa que não sagrado. Como é que faz pra gente voltar? Meditação, respiração, silêncio, diminuir a parte Matrix da coisa, que é o pensamento, que é a mente, e começar a sentir, sabe? Isso é a paz. Por isso que a pessoa está meditando buscando isso que eu estou dizendo. Se conectar de volta com quem a gente é de fato, com a nossa essência, com aquilo que a gente nasceu, sabe? E não aquilo que foi criado pelo que as pessoas apresentam pra gente, a gente acha que é a única opção, né? Exatamente. Sabe o que eu penso? Eu tenho muito uma conexão com relação a sucesso, a ter sucesso. Uhum. Eu sou uma pessoa ambiciosa, no bom sentido. Sim. Tenho muita vontade de um dia, isso aqui é meu apartamento, está financiado em 35 anos, mas eu espero um dia quitar e de repente ir para o melhor. Né? Eu espero ter um carro melhor. Eu tenho essas expectativas, né? Uhum. E eu começo, às vezes eu tô andando assim na rua, num restaurante, eu vejo uma mesa do lado que eu falo assim, nossa, as pessoas estão naquela mesa ali, eu sinto que elas são mais bem-sucedidas. É um feeling. Uhum. Talvez pela roupa, talvez pelo... Eu fico assim, talvez eles vivam uma realidade tão diferente da minha, que eu nem imagino como é ser. E vice-versa. É como se fosse assim, às vezes a gente não sabe, às vezes a gente acha que sabe de tudo, mas não sabe. Sim. Porque, por exemplo, às vezes essa pessoa, ela também veio numa classe média bancária. Vamos supor que essa pessoa que tem muito dinheiro naquela outra mesa, hoje, com, sei lá, 40 anos, eu tô com 39, a pessoa tá com uma situação muito melhor. Aí eu penso assim,
O que foi que a pessoa fez, viu, observou, sentiu para que ela trilhasse esse caminho? Por que as pessoas seguem uns caminhos? Não é premeditado. Você tem escolha, entende? Tipo assim, não, cara, eu não vou fazer... Vamos supor, eu não vou fazer concurso, eu vou estudar isso aqui porque eu acho que isso aqui dá mais recurso, mais dinheiro, mais sucesso. Sim. Eu tô falando a questão financeira porque a questão financeira, ela resume uma muito medida, né? É uma medida, é uma unidade de medida. Sim. Tá? Vamos chegar nesse consenso. Então, o que eu falo? Às vezes essa pessoa fez escolhas e teve visões de mundo diferentes que eu não tive, e por isso que chegou mais longe na questão financeira. Outras pessoas não foram tão longe, porque acreditam até que chegaram no limite. Tem muita gente que tem essa limitação de, não, eu não posso passar daqui, porque... E aí eu fico perdido. Eu acho que as pessoas ficam perdidas, assim, de não ter esses porquês. Como é que eu faço para chegar até tal lugar? Entende? Cara, então... Eu tenho, assim, uma certa ressalva com o discurso de você só não é bem sucedido porque você não quer, porque você não se esforçou o suficiente e tal, sabe? Cara, porque tem muitas variáveis. Além do seu esforço, além da sua... Dedicação. Hã? Dedicação. Tem muitas variáveis, cara. A gente sabe, não tem aquela coisa assim... Se para ser bem sucedido e ser rico é só acordar cedo, bom, padeiro, então... Milionário, né? Milionário, Tem várias questões, cara. Assim, tem a questão que os recursos são escassos, já começa por aí. Não dá para... Você não distribui o recurso igualmente para todo mundo. Não tem como. Se todo mundo for muito dedicado, muito bem preparado, não sei o quê, ainda vai ter divisão de classes. Sim. Porque não tem recurso suficiente, entende? O planeta não aguenta, né? Alguns acumulam mais que os outros, né? Isso. Existe a questão da desigualdade. Isso é inerente à economia. A questão é quanto desigualdade a gente quer tolerar, né? Começa por aí. Mas e tem a questão de... que na sociologia chama de capital simbólico. Assim, tem um sociólogo francês que chama Pierre Bourdieu. E ele estuda isso, mais ou menos isso que a gente está dizendo. Classes sociais e como que isso se forma. E ele diz que são basicamente uma classe é definida por duas coisas. Capital financeiro, né? Capital econômico, o tanto de dinheiro que você tem. E capital simbólico, que é a sua cultura. No sentido de as oportunidades de educação que você tem, né? No caso da França, que ele estava estudando na França, isso é muito mais presente, né? As pessoas lá têm mais condições, digamos assim. E consomem mais cultura, digamos, né? Então ele consegue, digamos, ou seja, mais presente no sentido de capital simbólico, né? E os dois capitais são herdados. São herdados? São herdados. Como é isso? Explica um pouco. O capital econômico é herança, concorda? Capital simbólico também, cara. Pega o Chico Buarque da vida. Chico Buarque quando era criança, ele estava ali almoçando com o Aurélio, que era um grande filólogo. Você pega um Aurélio, é o avô do Chico Buarque, né? Sim. O pai do Chico Buarque é um dos maiores sociólogos do Brasil, o Sérgio Buarque de Holanda. E o Sérgio Buarque de Holanda foi um que criou o departamento de sociologia no Brasil. Então, assim, ele trouxe Lévi-Strauss, que é o maior antropólogo de todos os tempos. Almoçava lá com o Chico Buarque. Então, bicho, o cara... Ele estava num ambiente muito... Ele estava sorvendo aquilo, entendeu? Não tem como o cara não ser um gênio, digamos. Ou tem, né? Mas, assim, a chance do Chico Buarque ser um gênio é muito maior do que a minha. Entendeu? Porque o cara tá herdando aquele capital simbólico. Então, essas coisas também são variáveis no que você está dizendo. Não é só questão de escolha, decisões, etc, sabe? Então, assim, eu acho que... assim, aí falando pessoalmente, eu acho que as pessoas têm que ir atrás do que vão fazer elas felizes, sabe? Se a sua medida de sucesso é financeira ou trabalho, etc, cara, é isso. Vai te fazer feliz e, mais principalmente, vai te deixar em paz, manda bala. Agora, eu acho que é até legal para a pessoa que está trilhando um determinado caminho saber dessas variáveis todas, né? Que ela vai ter que elas existem. Elas existem. Né? Não é só, tô afim, eu quero, vou tomar essa decisão de... Cara, você tem coisas que outras pessoas saíram na frente. Quem tem mais capital simbólico, quem tem mais capital financeiro, etc. As pessoas saíram na frente, isso é verdade. Agora, tem outras que, às vezes, têm capital simbólico, capital financeiro, mas também saíram atrás, porque não tá afim. Né? Não tem preguiça. Ou não quer. Então, assim, eu acho que é importante a gente pensar nisso, que não é só decisão e querer e motivação, sabe? Isso é principal, talvez. Mas eu acho que tem essas variáveis, eu acho importante falar isso, sabe? Eu achei bom também tocar nesse ponto, porque eu acho que, no fundo, as pessoas têm um pouco de receio ou vergonha de falar sobre isso. A questão do dinheiro, que é uma das medidas, né, de
felicidade ou sucesso, ou o que quer que seja. E aí eu coloco de maneira bem superficial, porque eu sei que a felicidade não está propriamente no dinheiro. Mas digamos que alguém que tem uma possibilidade de ter uma vida confortável, sem estar com a corda no pescoço, porque não tem dinheiro para pagar a conta de luz, é uma vida melhor, mais fácil, talvez. Claro. Tá? Então a gente não pode separar isso. Isso é... Né? As suas necessidades básicas, elas têm que ser atendidas para você ter um mínimo de felicidade, né? Um mínimo de bem-estar. Bem-estar. Vamos comer, cara. Tem que... comer e tudo, né? Então eu penso dessa forma. Então, assim, as pessoas têm um pouco de receio de falar sobre isso. Mas eu acho que é interessante, porque, na verdade, se é isso que você busca, e eu acho que todo mundo busca isso em algum nível, qual que é o caminho? Entende? Eu gosto muito de estudar essa questão da mente, porque eu vivo vários paradoxos da minha vida. Sempre vivi, como qualquer pessoa, tá? Mas eu vou falar. E uma delas é o seguinte, por exemplo, durante muito tempo, eu queria fazer um curso superior, porque eu achava que isso me traria mais segurança. Só que tinha uma pontuação que no ritmo que eu estava estudando, que era um ritmo fraco, eu jamais iria atingir, sabe? Só que ninguém virou para mim e falou assim, cara, por que você não tenta outro curso um pouco mais fácil? Porque às vezes a pessoa não falava porque, não, senão vai estar me chamando de burro, vai me ofender. Não, cara, às vezes eu poderia ter... Pô, eu fiquei 8 anos nesse negócio. 4 anos de cursinho, mais 8 de UNB. Eu fiz UNB também. E fiz ADM. Tentei engenharia um tempão, não passei. Marquei ADM, passei. Entendeu? Poderia ter feito isso antes. Poderia ter escolhido outra coisa também, ou talvez nem feito faculdade, entende? Então, por quê? Porque na época só tinha faculdade. Se eu não fosse isso, eu não ia conseguir emprego nenhum. Você vê, essa é uma outra limitação que a gente tem. Né? De obstáculo, às vezes. De abrir a cabeça, né? É o que as pessoas ensinam pra gente, né? E a gente acha que só tem aquele caminho. Só tem aquele caminho. É porque, assim, a gente sempre fala de Dharma, né? De propósito, voltando pro yoga. O Dharma tem muito a ver com a nossa profissão. O nosso propósito tem muito a ver com o que a gente faz. Como é que a gente movimenta dinheiro, entende? O dinheiro é uma movimentação, uma energia, né? Então, o nosso propósito tem muito a ver com isso. Né? Porque, veja, digamos que você acredite, como no conhecimento védico, que o Dharma é uma força maior. Tá? É digamos assim, uma força de organização das coisas, divina. É importante que tenha pessoas agindo dentro desse propósito em todos os lugares. É importante que tenha pessoas agindo dentro de ou seja, que esteja trazendo Dharma para dentro de uma empresa, para dentro do setor público, para dentro de uma padaria, entendeu? Isso é pessoal, né? Isso a pessoa carrega e... Então, assim, porque a gente fala de propósito, propósito deve ser alguém fazendo uma coisa muito grande, fazendo palestras e trazendo pessoas. Não, cara. Dharma e propósito é você tá ali fazendo o que você sente que deveria fazer, sabe? E não o que as pessoas dizem, ou que você acreditou que é o que você deveria fazer, sabe? Aquela coisa, um amigo meu, na minha época de cursinho também, o pai do amigo meu chegou e falou, olha, você pode fazer o que você quiser, entre direito e medicina, bicho, você tem todas as coisas do mundo. Você tem 2 grandes opções pra você. Ele vai... Fez economia no final das contas. O pai dele aceitou porque ele não estava passando por nenhuma das duas, mas ele se frustrou por isso, sabe? Ele não atendeu o que o pai queria. E, cara, perdeu a espontaneidade, sabe? E às vezes o cara nem quer ter economia também. O cara marcou, tipo, não, eu tenho que fazer uma faculdade, mas às vezes o cara nem quer desenhar, quer ser animador, sei lá, muito, entendeu? cara. A gente vê muito. E, cara, não é à toa que as pessoas se sentem desconectadas dela mesma, né? À toa que as pessoas... cara, a gente tem uma epidemia de depressão, ansiedade. De depressão, né, e falta dessa conexão, de falta de propósito mesmo. As pessoas... Parece que a gente vive numa sociedade que condena você viver o propósito. Se você foge de um negócio, de um propósito que os teus pais julgam ser bom pra você, você é louco, você parece que condena não, cara. Condena mesmo, né? Porque se imagina, cara, se as pessoas fizessem aquilo que... Se as pessoas atendessem a uma coisa mais dármica, assim, mais sabe, mais passiva. Ia trazer muito mais... Ia ser uma relação muito mais pacífica entre as pessoas, sabe? Porque elas estariam mais nelas. Não precisa estar condenando o outro, pisando no outro, etc. As coisas iam estar um pouco mais organizadas. A gente está falando de utopia, né? A gente está falando de o que seria ideal, né? Então, assim, e outra coisa, cara, as coisas precisam continuar funcionando como elas estão, né? Então, ela precisa colocar as pessoas nos lugares que já existem, né? Então, assim, ela condena mesmo. É difícil a gente ser... aquele poeta americano, E. Cummings. Cara, eu adoro
tem muita poesia, cara, que fala, expressa isso tudo que a gente tá falando. O Leminski, por exemplo, né? O poeta, adoro o Paulo Leminski, ele fala, isso de a gente ser exatamente o que a gente é, ainda vai nos levar além. Ele era budista, né? Até por isso que ele fala. O Fernando Pessoa também, né? Para ser grande sem inteiro, nada teu adiciona ou exclui. Cara, seja exatamente você, porque você vai ser grande. Você só consegue ser grande se você for exatamente você. Para ser grande você. sem inteiro. Exatamente. Exato. Se você respirar aquilo que você faz e fizer visceralmente, você vai... Isso é lindo, cara. Como isso é lindo e como diz tanto, sabe? É uma definição de integridade para mim, sabe? Você olhar no dicionário, o que é integridade? Olha essa poesia do Fernando Pessoa, assim, para ser grande, ser inteiro. Seja você todo. Não tira nem põe, sabe? Não precisa ficar pondo, não precisa ficar enfeitando, né? Enfeitando. Você... Isso vai fazer você ser grande, sabe? O enfeite é que faz a gente desmilinguir, entrar em depressão, entrar em ansiedade. E o pior é que as pessoas procuram um enfeite. Sim. As pessoas, na verdade, elas querem ter a grama do vizinho. Cara, e hoje, com redes sociais ainda, né? Assim, a gente tem uma questão de narcisismo que a gente tem inerentemente já, né? De auto-amor e tal, que é complicado, cara. A gente está excluindo o outro da jogada, sabe? Assim, deixa eu explicar melhor isso. Eu achei sensação. Um dos últimos livros que eu li, um dos melhores livros que eu li nos últimos tempos, daquele filósofo coreano chamado Byung Hun Chan. É um cara, ele ficou famoso por um livro que chama A Sociedade do Cansaço. Nunca ouvi falar. Tá na Amazon aí, né? Os Kindle da vida e tudo. Tá bombando esse cara. Tá na esteira do Bauman, naquela coisa, modernidade líquida e tal. E esse livro que eu li, cara, chama Agonia de Eros. Eros no sentido freudiano do negócio, né? Eros, é bem isso que a gente tá falando, né? O Eros, por Freud, a pulsão erótica, é essa pulsão de você ser você, né? De você fazer a sua coisa. Você tem que fazer as coisas com tesão, velho. Tesão, exatamente isso. Exatamente isso. E o que acontece? Qual que é o mais estado da civilização, de acordo com Freud? Né? É o nome do livro dele. É você castrar isso, no sentido masculino da coisa, mas você reprimir isso. Essa pulsão, sabe? De você ser você, sabe? Quem reprime isso? As instituições, cara. As instituições... tá. Eu pensei que você falando que o Freud tolia isso. Pro Freud, ele diz que o que causa neurose, o que causa sofrimento, é isso, essa repressão. A castração do seu propósito. A repressão do Eros. Você tem que guardar o Eros, sabe? E, assim... Caraca, isso é importante que seja feito no determinado, porque o Eros ele é instintivo, né? Ele vai para todo quanto é lado. Você tem que ter. E aí a psique ela tem as suas formas de colocar mais ou menos dentro de algum, né? de uma possibilidade de civilização, né? Que a gente se relacione. Sim. Mas, cara, no momento em que isso começa a te tolher, isso causa sofrimento, isso que causa neurose, etc, né? Pra Freud. E, cara, assim, eu vou falar desse livro já, assim, só porque a gente entrou tem nisso. outros livros que eu ia falar aqui também. O Freud, cara, e é isso que eu mais gosto de estudar hoje, até dou uma matéria no UNB, que é bem isso aí, essa conexão entre Ocidente e Oriente, sabe? O Freud, ele foi influenciado porque, digamos assim, o romantismo alemão, digamos, desde Schopenhauer, Nietzsche e tal. E Freud foi influenciado por esse povo. Muito principalmente por Schopenhauer, cara. Schopenhauer foi um filósofo alemão que, cara, estudou os Vedas muito diretamente, sabe? Ali no século XVIII, XIX, com a colonização da Índia, com essa parte... E aí que a cultura indiana... Começou a vir para cá muito forte. Entendi. Exatamente. Foi exatamente isso. Né? O governo inglês até mandava pessoas... Foi que a antropologia começou também. Mandava pessoas para essas sociedades em que estavam sendo colonizadas, que eram exóticas, que eram diferentes, para estudar isso. Né? Então, assim, começou uma conexão... A conexão Ocidente-Oriente desde sempre, né? As cruzadas, por exemplo, etc. Mas muito principalmente isso. O Schopenhauer leu os Vedas e começou a pensar de um jeito diferente. Principalmente o budismo, cara.